Boa noite, boa tarde, bom dia! Nós vamos começar então mais um bate-papo com... Ué, mas hoje não é terça-feira? E agora? Deixa eu olhar aqui no script. Ah, esse aqui é o bate-papo com as mulheres. E eu quero aproveitar, antes de passar para a Tati, vai estar conduzindo, para desejar um ótimo dia da mulher. Deus te abençoe. Porque Jesus, o nosso maior exemplo, ele amava as mulheres, ele respeitava as mulheres e ele empoderava as mulheres. E nós mesmo aqui queremos desejar que Deus lhe abençoe muito e dar um recado para você. Lugar de mulher é bem pertinho de Jesus, tá bom? Deus abençoe, bom bate-papo, até mais! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa a hora do dia, importa é que o dia tem que ser bom. Obrigada, meninas lindas, mulheres que já estão aí com a gente nessa live. E hoje nós temos 4 convidadas e a gente está muito feliz de fazer essa live especial para as mulheres. Já estou vendo ali uns coraçõezinhos, eu fico muito feliz por isso. Não esqueça aí de mandar um aviãozinho para todas as tuas amigas, aquelas mulheres que você quer presentear com essa live totalmente diferente, essa live especial. Temos algumas coisas diferentes hoje para acontecer, para rolar aqui. E o tema, né, é Pretty Woman. É uma linda mulher ou uma mulher linda? Nós vamos descobrir já já o que tem de diferente numa ou na outra. Enquanto isso, vai mandando os aviãozinhos aí e os coraçõezinhos ajudam e muito aqui a missão Eis-me Aqui, ok? Mas, agora melhorou. Tô linda? Tá, então tá. Eu tô gostando de ver ali minha amiga linda, obrigada. Lindas são vocês que aceitaram estar aqui com a gente, né, nessa noite, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, às 8h08. Esse horário é para fixar bem. As próximas lives vão ser nesse horário também, às 8h08. Mas então, meninas, olha só. Hoje nós temos 4 convidadas, tá? Que vão estar aqui falando um pouquinho conosco. E cada uma delas tem uma história, cada uma delas tem um jeito de ver a vida. E a gente vai ver, então, como que elas fazem para serem lindas no dia a dia e ainda enfrentar as dificuldades. Porque a gente sabe, né? Não é fácil. Não é fácil a gente enfrentar cada desafio, cada situação complicada que nos aparece e ainda manter, né, toda a lindeza. Mas já para começar então, deixa eu falar para vocês que a Geice, aquela lindona ali que vocês viram na foto, a nossa artista, ela infelizmente não vai poder participar, aconteceu um imprevisto de última hora e eu não podia deixar de agradecer, né, a disposição dela. Ela tava com tudo certinho e ela mandou agora em cima da hora, bem chateada, pedindo desculpas, e eu não podia deixar de citá-la. A Geice, ela é uma artista, ela trabalha com lettering, acho que é isso, né? Mas o que significa? É uma maneira linda de arte em trabalhos com letras. Sabe aqueles murais lindos que às vezes a gente vê em cafeteria, que a gente vê em alguns lugares muito bacanas, que são letras de vários tamanhos, de vários jeitos, e ele passa uma mensagem. Geralmente são mensagens positivas, geralmente são mensagens que edificam. A gente vê muito assim, mensagens com amor, fé, gratidão, com letras muito lindas. E ela é uma profissional nessa área. Ela trabalha com isso, ela é ilustradora. Dá uma espiada lá no Instagram dela, tá? Vale a pena para vocês conhecerem o trabalho dela. Fica o nosso abraço aí, a nossa gratidão, Geice, que Deus te abençoe, tá? Obrigado por ter esse coração disponível. Mas vamos dar continuidade. Vamos ver então quem vai ser a próxima convidada, quem que a gente vai estar chamando, quem é a próxima mulher linda que a gente vai estar chamando para participar aqui da live. Peraí, gente, só um pouquinho. Opa, acho que, né, tá. Enfim, quem vai ser a próxima mulher? A gente tem aqui a Irene Sena. A Irene Sena, gente, deixa eu contar para vocês o porquê que ela tá aqui nessa live de lindonas. Ela é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos.
E eu pedi a participação dela. Pode botar coração aí pra ela, ela merece. Ela é auditora fiscal, aposentada do INSS. E como aposentada, a gente tem coisas, né, que a gente vê, às vezes as pessoas já vai só curtir a vida, fica vivendo de uma maneira diferente, muda os pensamentos, muda o jeito de ser. Mas a Irene Sena, deixa eu contar pra vocês que a formação dela é de letras, ela é professora. E ela não trabalhou a vida toda como professora, mas hoje aposentada, ela faz, como é que se fala, mensagens, né, imagens lindas, com dicas rápidas para mim, para você, para a gente poder aprender o português de uma maneira muito simples, muito fácil, para a gente se colocar melhor, falar melhor. Então fica a minha dica, minha sugestão é para você seguir lá no Face a Irene Sena e aprender um pouco mais. Você vai ver que só tem mensagem positiva, só tem mensagens edificantes, mensagem que faz a nossa vida realmente assim ficar com um olhar diferente. E ela é uma pessoa descolada, muito bem-humorada. Quem já viajou com ela sabe. Ali, alguém colocou ali, minha Dinda Irene, amo. É verdade, a tia Irene, a Dinda da minha cunhada, ela é maravilhosa. Ah, tá ali a Mana, beijo, Mana. Ela é excepcional, gente. Sabe aquela pessoa que acorda de bom humor? Pensa numa viagem, que às vezes tu fica um tempão naquele transporte, né? Aí acontece um monte de situação no meio da viagem, às vezes não dorme bem, estranha quarto. Ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre feliz, sempre de bom humor e sempre contagiante. E no grupo da família, gente, deixa eu contar que ela foi adotada, né, pela família, porque ela conhece a minha sogra desde jovem, ó, é a minha Dinda, diz ali a Mana, né? E ela, então, gente, ali no grupo, ela é aquela pessoa que incentiva, que sempre tem um amor, uma dedicação especial. Todos os aniversariantes, ela sempre faz uma postagem. Eu falei que ela é descolada, eu falei que ela é super animada, porque muito antes da gente aprender a fazer figurinha, gifs, fazer mensagens, ela já sabia fazer isso. E ela faz com muito carinho, com muito amor. Então, é sim uma mulher muito linda. E é ela que vai estar nos falando essa diferença do que é uma mulher linda e o que é uma linda mulher. Qual será a diferença? Eu vou aprender agora a chamar as pessoas. Eu tô aprendendo aqui junto com meu maridão, tá? Ele vai estar aqui, então, agora chamando a Tia Irene. Não sei se ela vai poder nos atender agora. Ela é muito tímida, ela ficou bem nervosa, não queria participar ao vivo, eu não sei se ela vai estar aí. Se ela não estiver ao vivo, eu já tenho a participação dela aqui. Enquanto isso, deixa eu tomar um golinho. O Rodrigo tá aqui, gente, chamando a Tia Irene ao vivo. Não sei se ela tá recebendo, se ela tá vendo, tá chamando. Tô nervosa mesmo, tô nervosa. Ai! Minha linda! Assim que é bom, com a barriga e tudo. Só porque é pra vocês, hein? Porque eu não obrigada. Você. Gente, deixa eu contar. Mante aqui, água com açúcar. Olha só, que delícia. Fica a dica, né? Como é bom a gente saber os artifícios, né, tia? Pra gente se acalmar, pra gente ficar tranquila. Gente, a tia Irene, a gente se aproximou muito mais quando ela começou a participar das nossas lives às terças-feiras. Ela participa de todas, ela vai ali, ela sempre coloca um recadinho bacana, faz uma pergunta de quem a gente vê que está prestando atenção. E é muito legal, tia. Tu é demais. Olha, te admiro muito. Muito obrigada por aceitar eu que admiro vocês. Eu que admiro vocês. Tu que devia ser homenageada por ser essa mulher guerreira que enfrentou uma enfermidade com muita fé, com muito amor. Tu que és uma mulher nota 1000. Obrigada, tia. Obrigada mesmo. Ó, ela é show, realmente, tia. Tu é show. Olha só, tia, fala pra gente qual é a diferença no termo do português, pra gente aprender, qual é a diferença da mulher linda e da linda mulher? Olha, eu vou dizer bem sucinta. Mulher linda, para mim, é a mulher que tem a beleza exterior, né? Um lindo cabelo, um lindo rosto, mas além disso tem que iluminar o ambiente quando entra. E linda mulher é aquela que tem a beleza
interior, sabe? Um caráter, honestidade, uma mulher firme, guerreira, que busca os seus objetivos. Isso é uma linda mulher, tá? Como tu. Obrigada, tia. Obrigada mesmo, porque a gente precisa entender essa diferença. A gente precisa entender que muitas vezes a gente se preocupa tanto em estar com um monte de acessório, tem que estar tudo bonito, tem que estar tudo em dia, e a gente se preocupa pouco com a nossa beleza interior. E a nossa live A hoje... beleza interior é mais importante, né? Porque a beleza vai, com o tempo, ela vai se esvaziando, né? Se esvaindo, e o que vale é o caráter, é a força, né, espiritual da gente. Para ir atrás dos objetivos, né? Ter fé sempre e esperança de dias melhores. Ainda mais nessa época da pandemia, né? Não desmorecer nunca, nunca. É verdade, tia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu agradeço, tia, a tua participação mesmo. Eu também estava muito nervosa, quase que fugi da raia. Não, obrigada. Foi muito legal mesmo. Obrigada, tia. Tá? Beijo Deus te para vocês. abençoe Vou ficar aqui de sempre. ouvinte. É um privilégio te conhecer. Então tá bom, vai mandando pergunta ali, vai fazendo comentário, mandando um coraçãozinho. Tá bom? Sempre. Beijo, Meu coração é de você beijo. sempre. Tá, agora não sei se eu vou saber sair aqui. Eu acho que o Rodrigo tira aqui. Me tira, Rodrigo, vamos ver. please. Eu já falei demais até. Ó, o Rodrigo disse que você tem que apertar aí, tia. Onde? Tem que sair no X. Bem lá em cima tem um xizinho, daí é só apertar lá no xizinho. Tá. Vamos ver se deu certo. É isso mesmo. Meninas, vocês que estão aí, olha só, né? A beleza interior, ela é a mais importante. A gente precisa entender que muitas vezes a gente se preocupa tanto com o cabelo, tanto com a maquiagem, a gente quer fazer o melhor look, só que, na verdade, o mais importante é a gente começar a pensar bonito, né? E não é fácil, é um exercício, a gente tem que estar sempre treinando a nossa mente para a gente pensar coisas boas, para ter atitudes boas, e isso com certeza vai fazer a diferença. E para a gente continuar esse bate-papo aqui, eu vou chamar a Cris, que ela é psicóloga, ela tem uma especialidade em acompanhamento terapêutico, ela também conhece, né, trabalha com o método Enneagrama, espero ter falado certinho, e ela tem uma particularidade, além de ser uma pessoa extremamente delicada e gentil, né, eu tive o privilégio de trabalhar com ela, a gente fez uma palestra juntas, foi muito legal, a gente falou sobre depressão, ansiedade, espiritualidade e suicídio. E olha só que interessante, ela já foi freira, gente, franciscana na Igreja Católica. Ela tem a espiritualidade muito assim desenvolvida, ela está sempre buscando, né, mais de Deus, e ela vai estar falando um pouquinho sobre como a gente ser uma mulher linda, então, tanto na parte do comportamento humano como da espiritualidade. Vamos chamar então a Cris. A Cris Yelsen. Ela hoje trabalha também como RH, né? E ela vai estar falando um pouquinho como é que é o trabalho dela. Oi, Cris! Oi, Tati! Ai, que alegria te ver, amiga. Coisa boa mesmo. Que saudade! Eu esqueci de falar uma coisa, gente. A Cris, ela passou também por uma cirurgia. Como é o nome da cirurgia, Cris? Bariátrica. Bariátrica, gente. Foram quantos quilos, Cris? 47 quilos. 47 quilos. Fica lá, tem algumas fotos no Face, né? Quem quiser espiar, quem quiser ver, né? Tem ali a Cris antes e depois. Mas, Cris, fala um pouquinho do teu trabalho, do teu dia a dia. Como é que é ser uma mulher linda de atitudes, né? Num meio tão agitado, trabalhando com pessoas que a gente sabe que não é fácil, né? Fala um pouquinho aí com a gente, por favor. Ser uma linda mulher, né? No meio do varejo, né? Que eu trabalho no RH, no Nacional de Capão da Canoa e de Osório. E é um desafio,
porque eu tenho que estar sempre me exercitando na gentileza, né? Na gentileza de ser comigo mesmo, ser gentil comigo mesmo, para poder ser gentil com tantas pessoas que venham até mim com as suas dificuldades, com os seus problemas, com os seus desgostos, né, em relação às vezes ao trabalho, em relação a problemas pessoais que trazem, né? Então desenvolver a gentileza tem sido um exercício que eu tenho feito para comigo, ser gentil comigo mesmo, com as minhas limitações, com as minhas respostas que eu não sei dar, né, para quem me procura. Mas é saboroso, Tati. É saboroso você saber que todos os dias vai ser um dia diferente mesmo, né? Porque nessa diversidade, como eu atendo 2 lojas, né, eu nunca sei o que me espera lá em Capão. Eu nunca sei o que me espera em Osório. É trabalho de departamento pessoal, é ponto, é desligamento, é admissão, é treinamento, é KPIs, é EPIs. Ok, beleza. Eu sei a rotina. Mas os atravessamentos que tem da questão humana, essa é sempre novidade. É sempre uma surpresa. É sempre algo novo que acontece. E é aí que está o bom. É aí que eu, no meu caso, né, vou me desenvolvendo e vou me desafiando e ao mesmo tempo vou aprendendo. Eu vou aprendendo que cada dia é um dia novo. A experiência de ontem, ela foi válida, foi importante, agregou, mas a de hoje, ela é nova. Eu tenho que renovar a minha mente. A renovação da mente diariamente no trabalho. Renovar a mente. A mesma resposta que eu dei ontem já não é válida hoje. Porque a situação é outra, a pessoa é outra, a história é outra, né? O contexto é outro. Então, a renovação da mente é algo que faz parte do meu dia a dia. Né? É uma E não faxina mental constante, diária, né, Cris? É muito importante a gente fazer isso constantemente. Ô, exato. Cris, conta pra gente como é que tu foi virar psicóloga, sendo que tu estava no momento da tua vida, né? É clausura que fala? Tu estava, como é que era o termo correto? Que, Conta pro pessoal como é que tu virou psicóloga, como é que foi isso na tua vida, como é que tu tem esse amor pelas pessoas, pelo próximo, né? Que é uma atitude extremamente linda. Conta um pouquinho pra gente. bom, tudo começou com a minha história, né? Tudo começou com os caminhos que a vida fez. Quando eu era jovem, né? Não muito, né? Que ainda sou bastante jovem. Quando eu era jovem, sim, né? Quando eu era adolescente, lá pelos 15 anos, eu comecei a ter interesse em seguir a vida religiosa, né? Na Igreja Católica. E aí comecei, né? Lá no interior de Santa Maria, uma localidade que não tem no mapa, chamado Val de Serra, que não tem no mapa, tu não vai encontrar no GPS, né? Se colocar, não vai encontrar, que não existe. Então, foi lá que começou tudo, né? Que eu tive o interesse, né? Que eu não conhecia. Lá não se falava, não se tinha irmãs, freiras, né? Só tinha um padre que ia uma vez por mês presidir as missas. E eu tive interesse de conhecer, né? Foi através de uma reportagem no Globo Repórter, que falaram das irmãs carmelitas, né? A vida devota a Deus. E eu tive interesse, daí comecei a pensar, comecei a pesquisar, assim, conversar com um padre lá da localidade, até que ele me deu o endereço de algumas irmãs para eu ter contato, né? E eu fui, né? Daí com 19 anos, eu fui criada pelos meus avós maternos e eles autorizaram. Eles autorizaram que eu saísse de casa e fosse para o convento. E eu fui, então, para a congregação das Irmãs Franciscanas, da Penitência e Caridade Cristã,
Fiquei lá por 14 anos e foi neste período, né? Neste período que eu, né, me descobrindo pessoa, né, dentro do convento, me descobrindo como pessoa, como filha amada de Deus. Essa foi a minha primeira identidade que eu descobri no convento, que eu era filha, que eu tinha um pai que me amava, independente da minha história, das circunstâncias, das minhas escolhas, um pai que me amava incondicionalmente, e ando curada, né, por este pai, pelas pessoas que ele colocou no meu caminho, naquele momento da minha caminhada, na minha história, e eu fui tendo amor pela história, pela minha história e pela história das pessoas. E comecei a perceber que cada história, ela é preciosa. Ela é uma pérola preciosa que precisa ser encontrada, né? Não tem negociação essa pérola. Essa pérola é muito preciosa. A história que cada pessoa carrega dentro de si, a sua história é preciosa. Ela é inegociável. Não se pode vender. E aí comecei a buscar para que eu nasci, para que eu, qual era a minha missão, né, dentro da vida religiosa, né, além, em que eu poderia estar servindo o Senhor dentro da vida religiosa. E eu fui então para a área da psicologia, porque eu queria ir aonde eu fui curada, mostrar para as pessoas, ajudar as pessoas, levar as pessoas a acreditarem em si, acreditarem que a sua história ela é única, ela é preciosa e existe lacunas, existe dores, existe traumas, existe muitas coisas que às vezes a gente não quer olhar, não quer enxergar, não quer tocar na dor e deixar a dor doer, mas é importante. E foi por ter feito este processo no momento lá da caminhada que eu senti que realmente o meu chamado era também para ser psicóloga. Psicóloga que ama a história do outro, que ama o outro pelo que ele é. E aí eu fui, né? Foi aí que começou a minha história realmente, como minha caminhada na psicologia. Depois, pelos caminhos que a vida foi dando, né? Quando eu tinha lá pelos meus 33 anos, eu saí da vida religiosa, mas eu sempre digo, foi uma época muito feliz da minha vida. Foram 14 anos que vivi lá, né? Não foram quatro dias, 14 semanas, foram 14 anos de uma experiência muito linda, linda mesmo, especial e única, como a que eu vivo hoje. Desculpa te interromper, mas como tu falou ali, eu saí, né? Só para deixar bem claro, esses 14 anos foi o tempo que tu esteves como freira, e principalmente tu me tinha me dito uma vez que a gente conversou, né, sobre esse assunto, a questão da oração, né? Que era algo que tu realmente tu escutava Deus, tu ouvia Deus, tu tinha um tempo com Deus, e aquilo ia te alimentando, ia te transformando, te tornando uma pessoa cada vez melhor, né? Então, só para dar essa ênfase aí, né, porque tu tocou em outro assunto também que eu acho importante a gente ressaltar, que as pessoas muitas vezes fogem, né, das suas dificuldades, fogem muitas vezes daquilo que não é legal, né? Nós temos muitas qualidades, sim, temos, todo mundo tem, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de achar, eu não consigo ver uma qualidade em mim, mas todos têm. Mas também temos defeitos, também temos coisas a serem trabalhadas. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa dificuldade. Como que a gente enfrenta essas dificuldades? O que é difícil para ti? Como que é, né, esse processo para a gente poder se tornar uma pessoa melhor, mais bonita, enfrentando as dificuldades, esses problemas, né, esses defeitos que a gente tem? Conta um pouquinho, por favor. Bom, em relação aos nossos defeitos, nossas limitações, você disse, Tati, todos nós temos. Não existe
Não existe alguém que não tenha algo que precisa se confrontar, se debater, né? Às vezes até fugir e ignorar, né? Muitas vezes a gente ignora os nossos defeitos, né? A gente ignora, a gente não dá importância. E eu vejo assim, por exemplo, no momento, neste momento da minha vida, 2021, qual está sendo a minha dificuldade, o meu defeito? É procrastinar. Decisões que eu tenho que tomar, né? Medo de sair da minha zona de conforto, de avançar para o novo, né? Tem sido o meu defeito. No momento, eu não estava, né? Até pouco tempo, eu não estava querendo encarar que é tempo de mudança na minha vida. Eu preciso... Tem surgido muitas oportunidades para mim e eu tenho achado que é bobagem, que é coincidência, algumas coisas que estão acontecendo, que não é para mim, eu não tenho coragem, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, vai ser muita coisa para eu fazer. E aí, esse final de semana, parando com tudo, ficando em casa, parando com tudo mesmo, eu fui refletir, fui pensar, né, que tudo na vida é ciclo. É ciclos a nossa vida. Nossa vida são ciclos. E quando um ciclo fecha e para outro surgir, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que encarar as tuas limitações com naturalidade também. Né? Não colocar mais, não dar mais alimento a elas. O medo. Eu sou muito medrosa. Eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de desafios. Eu gosto de desafios, mas eu tenho medo deles. É bem paradoxo. Eu tenho medo deles, do desafio. O que esse desafio vai me tirar da minha zona de conforto? O que esse desafio vai me pedir a mais? O que eu vou ter que, né? Mas é exatamente ali no meu medo que eu encontro a minha força. Eu encontro a minha verdade. É no meu medo que eu encontro a minha verdade. Que eu sou capaz. Eu sou capaz. Se aquilo está sendo apresentado para mim nesse exato momento, se aquilo está sendo me dado, me confiado, é porque eu sou capaz. E o medo só está me colocando naquele lugar de vítima, me deixando na zona de conforto, naquilo que é confortável e ficar na minha vidinha, que é melhor às vezes eu lamentar, que eu tenho meus ganhos secundários, né? Ficar murmurando tem seus ganhos secundários, do que me arriscar e confiar. E confiar que me foi dado no tempo certo, o tal desafio. Então, na verdade, vale a pena, né, Cris? Vale a pena a gente se defrontar com a nossa, vamos dizer assim, não tão bela face, né? A gente precisa olhar aquilo que não está tão legal, que não está tão bonito dentro da gente, para a gente poder realmente externalizar, a gente poder botar para fora, para a gente poder se esvaziar, se curar, para a gente poder ficar uma pessoa transformada, fortalecida, superando todas essas dificuldades. E como é que a gente faz isso na prática? Dá uma dica, uma sugestão aí, como que a gente pode, então, fazer um exercício para a gente, então, estar se deparando com algo que a gente precisa mudar. Porque é muito fácil a gente negar, né? A grande maioria das pessoas prefere não falar sobre isso, prefere botar no outro, né? Dizer, não, sou eu. O problema é com o outro, não sou eu. Ou botar por baixo do tapete, deixa para depois, e esse depois nunca chega. Então, como que a gente faz? Dá uma dica, uma sugestão aí, como que a gente pode encarar, então, para a gente ficar uma pessoa mais bela interiormente? Ser uma linda mulher no dia a dia, né, com os nossos defeitos. Uma das coisas que me ajuda quando eu sinto que as minhas emoções, elas estão muito desorganizadas, os meus pensamentos estão muito acelerados, desconectados,
eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. E eu paro tudo, às vezes, muitas vezes no trabalho, tá muito agitado, tá muito tumultuado, eu paro tudo e escrevo. Escrevo tudo o que eu estou sentindo, de forma desconectada mesmo. Daquilo que vem, sem me preocupar com vírgula, erro de português, se tem tá com contexto, eu escrevo. Eu escrevo, até eu me sentir um pouco esvaziada. Às vezes, para mim, essa técnica ajuda. Outras vezes a técnica é ir para o banheiro chorar. Ir para o banheiro chorar. Por que que a lágrima, ela tá ali? Ela precisa ser usada. As glândulas lacrimais, Deus não fez por fazer, né? Não lava Tem a que ter alma. essa utilidade. Às vezes você se abraçar, né? Se abraçar, né? Se abraçar, ser gentil contigo mesmo, parar, se abraçar, também é um momento de você se cuidar, para cuidar do outro depois. Às vezes a gente precisa se abraçar, né? São coisas assim que, dependendo do momento, eu faço. Às vezes eu paro no meu serviço e escrevo. No banheiro, dificilmente, para chorar eu não faço. Eu faço isso em casa, que é melhor, porque o rosto inchado depois. Por que o que aconteceu contigo? Aquela coisa, né? Então, para evitar isso. Sim. Mas em casa, ou realmente se abraçar. Para tudo, te abraça. Conversa contigo. Pergunta para tua criança interior, para o teu eu interior, né? O que você precisa? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Né? Então, e outra coisa que para mim, eu que como sou cristã, para mim é fundamental é buscar Deus, né? É buscar aquele que sempre está comigo, né? Que é aquele que é meu pai, meu amigo, né? Meu irmão, né? É aquele que me entende aonde eu não me entendo. Então, essa para mim, de todas as técnicas que eu falei, porque essa não é uma técnica, é uma vivência. Então, por isso que eu deixei por último, porque não é técnica, é a minha vivência Prática. pessoal. É a minha vivência pessoal, né? Mas essas técnicas também me ajudam. Escrever, chorar se tem espaço, ou simplesmente se dar um autoabraço, né? Ser gentil contigo mesmo, ser misericordiosa contigo mesmo, ter compaixão de ti, né? Que às vezes a gente fala tanto para ter com os outros, mas a gente precisa ter com a gente também, se experimentar. Ai, Cris, muito obrigada. Verdade, muito, muito bom mesmo te ouvir. Legal pelas tuas dicas. Às vezes a gente tem pessoas que, eu tenho dificuldade de escrever, não vou escrever, não vou fazer o que ela está falando. Mas aí vai lá e chora. Mas eu não sei chorar, eu não consigo. Mas tu consegue te abraçar, né? E se nenhum dos três funcionar, se tu não consegue escrever, não consegue chorar, não consegue te abraçar porque é meio estranho, com certeza, falar com aquele que está sempre ali prontinho para nos ouvir, o nosso amigo, o nosso pai, aquele que é fiel, que não vai falhar nunca com a gente, é fato, né? Ele está ali sempre prontinho para isso. Que legal. Muito, muito, muito obrigada pela tua participação, amiga. Obrigada pelas tuas palavras, obrigada pelas tuas dicas, tá? Obrigada pela tua história. Não sei, gente, se alguém ficou com vontade aí de quero saber mais dessa história da Cris, porque tem mais coisas nessas histórias aí, né? Da vida dela, né? A gente nem chegou a falar lá da cirurgia, que é algo mais recente, né? Ela tem uma história realmente muito linda para contar. Quem ficar com vontade de saber mais, coloca lá nos comentários lá do Eis-me Aqui, quero saber mais da Cris, ou faz uma live só com a Cris, né? Que a gente, então, vai estar fazendo isso aí, tá bom? Cris, obrigada. Obrigadão mesmo pela tua participação. Eu que agradeço, Tati. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Você, para mim, é uma pessoa inspiradora. Tu é uma pessoa inspiradora. Tu inspira muito. Tu me ensina muito. E muito obrigada pela amizade, pelo carinho e por esse amor fraterno que tu tens. Obrigada. É recíproco. Te amo. Beijo, também te amo. Obrigadão. Aí só aperta um xizinho
pouquinho ali, tá? Beijo, beijo, amiga. Valeu. Gente, enquanto a Cris está apertando ali no xizinho, né, para sair, lá em cima do lado, acho que bem lá em cima, a Cris tem lá o ao vivo, tem os dados, isso. Eu vou estar apresentando a nossa nova, próxima, né, convidada, que é a Joyce. Eu chamo ela de Miss, eu digo que ela é minha Miss, ela é muito linda, e não é só linda por fora, ela é linda por dentro. A gente se conheceu, ela trabalhava com educação física, ela é formada em educação física, e ela trabalhou por mais de 10 anos na área, 5 anos foi no SESC, e ela dava, gente, aula de ginástica dentro da igreja, para senhorinhas, para as mamães, para a gurizada, e sempre era muito divertida. Ela inventava exercício, fazia de tudo. Só que depois, gente, ela teve uma coragem de mudar de algo certo, concreto, para outra coisa completamente diferente. Então, vamos chamar aí a Joyce para ela estar contando o que ela fez, né? Que atitude foi essa, o que ela aprontou. Que atitude linda de coragem foi essa, e como se não bastasse, depois ela mudou de novo. E ela vai estar contando aqui pra gente. Essa linda mulher. Oi! Tudo bom? Tudo bem? Tudo Tati, jóia. tu tá linda demais, Tati, com esse batom vermelho, esse olhão pintado. Tá linda, eu fiquei até com vergonha de vir de cara limpa. Ô, Joyce, só baixa um pouquinho o solta o som, porque tá dando um retorno aqui. Isso, se baixar mais o teu som. Tá, deu? Acho que eu acho que sim. Uhum. Deixa eu falar então desse batom vermelho antes, porque muitas mulheres têm vontade de usar, eu sempre tive vontade de usar e nunca tive coragem. Sabe aquele momento de, ai, o que vão pensar? Não dá para ser, unha vermelha não cabe, não pode. Isso não tem nada a ver com usos e costumes, com religião. Isso tem muito a ver aqui, ó, com a cabecinha da gente, né? A gente coloca uns tabus, a gente coloca umas coisas, e nada a ver. É verdade. A gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Claro que às vezes a gente coloca, né, como no início da live, uns acessórios meio exagerados, mas foi de propósito para chamar atenção. A gente vai se construindo, desconstruindo, até chegar naquele... agora eu gostei. Eu acho que esse batom vermelho com branco, com biquíni ficou linda demais, eu amei. Use sempre. Obrigada. Amiga, fala um pouquinho de ti, fala da tua história aí. Eu dei uma introdução ali, né? Mas fala dessa tua coragem aí de mudar. Sabe, Joyce, que a grande maioria das mulheres, elas mudam ali pela faixa dos 40 anos, né? Que a meia-idade chega e a gente começa a fazer aquela análise da vida, o que deu certo, o que ainda posso mudar. Só que tu foi muito além, tu foi muito antes, tu teve uma coragem, né, de mudar completamente, super jovem. Então, conta pra gente. Então... até ficou legal eu vir depois da Cris, né? Porque ela justamente estava falando sobre isso, né? Sobre mudança, sobre coragem, sobre a falta de coragem, às vezes, de mudar, né? E então eu me formei em educação física, eu tinha 22 anos e trabalhei, né, durante 10 anos, assim, na área. E na época... os últimos 5 anos, assim, eu trabalhei no SESC, né, que é uma empresa bem bacana de se trabalhar aqui na minha região onde eu moro, né, Osório, Tramandaí, uma das melhores empresas, sabe, a empresa, o profissional da educação física é sempre meio, né, trabalha em vários lugares, é um bico aqui, um bico acolá, mas para fazer um salário decente, assim, né, que infelizmente os professores não são muito bem remunerados, né, e da educação física, né, e acabou que nessa empresa que eu trabalhava, o SESC, era um emprego, nossa, dos sonhos. Quando eu entrei, assim, era tudo que eu tinha pedido a Deus. Tinha uniforme, o salário direitinho, carteira assinada, vale-refeição. Agora me fugiu, assistência, assim, para a saúde, né, e tudo. Então, era tudo que eu queria. Só que com o passar dos anos, assim, eu fui percebendo, assim, que por mais que eu gostasse de exercer a profissão da área de educação física, que é levar a qualidade de vida para as pessoas, assim, que é algo que eu gostava muito, eu gosto muito de pessoas, de me relacionar com pessoas,
eu percebi assim que aquilo ali não ia me levar para os sonhos que eu tinha para minha vida, assim, sabe? Que eu não ia poder, eu não sei nem explicar assim direito, mas que eu ia ficar fechada ali dentro daquela academia pelo resto, sei lá, da minha vida, sendo a professora, que dali eu não ia poder evoluir, porque dentro do SESC a gente não tinha evolução de carreira, sabe, de crescimento. Isso começou a me frustrar, assim, que eu queria mais, eu tinha uma sensação que eu podia mais, assim. E aí foi onde eu entrei numa empresa de venda de cosméticos, né, que ela dava oportunidade de crescimento, não só vender, mas também de crescimento dentro dela. E eu achei que foi, assim, a chave para me mostrar o que eu queria mesmo era ser uma empreendedora, sabe? Era ser dona do meu próprio negócio, dona dos meus horários, dona da minha vida, assim, sabe? De comandar, assim, era o que eu gostava, mesmo ser livre, eu tenho um espírito meio livre, assim, sabe? Então, essa coisa de empreender, assim, mexia muito comigo. Então, eu através desse convite de trabalhar nessa empresa, eu descobri que, na verdade, eu queria ser empreendedora. E aí eu pedi demissão do meu trabalho, né, certinho, tudo certinho lá, que muitas pessoas almejavam aquela vaga, né, e fui com a cara e a coragem, e tô até hoje, mais de 6 anos, assim, mudei, acabei recentemente, há 6 meses, mudando de empresa, mas é também empresa de cosmético, também tem vendas diretas, também tem possibilidade de montar equipe, de crescimento, de eu ser líder, de ter treinamentos, essas coisas todas, assim. Mas eu sou muito corajosa, assim, sabe? Diferente ali da Cris, que ela comentou que ela tem, às vezes, medo, assim. Eu já não, eu sempre acho que vai ter uma solução, se não der certo. Eu sempre vou com o positivo que vai dar. Mas se não der, tipo, vai ter uma solução, vai ter alguma coisa para se fazer. Eu não fico... Eu vou e faço, entendeu? Eu sou bem corajosa, assim, nesse lado, assim, de mudar, assim, porque eu acho que a dor daquela frustração, daquela enrolação de tu estar vivendo algo que tu não quer, ela é muito pior do que se tu mudar e der alguma coisa errada lá na frente, sabe? Acho que a dor de não fazer é pior da que tu, mesmo que tu faça e dê errado, acho que essa dor é menos pior pra mim, tá? Ô, Joyce, repete isso aí. Olha só que interessante que a Joyce falou. A dor de não fazer é muito pior do que tentar. Eu vejo que a Joyce, ela trabalha e fala assim, ó, eu já tenho um não, eu vou trabalhar para ganhar um sim. Isso. Então, muitas vezes na vida, a gente deixa de fazer alguma coisa por um medinho de, não vou me aprovar, não vão gostar do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, do jeito que eu estou... Muitas pessoas travam, paralisam, de novo, pelo que os outros estão pensando. E a gente acaba não fazendo com esse medo. E acaba tendo uma atitude estática. Então, olha só, fala de novo. Eu nem sei o que saiu, né? Mas vamos lá. Eu acho que a dor... Como é que tu faz para superar o não? Como é que tu faz para superar o não que tu escuta de alguém? Assim, a frustração. Tu foi lá e como tu trabalha, tu é empreendedora, tu vai lá e tu apresenta o teu trabalho, né? Ela trabalha com vendas diretas, ela trabalha com formação de equipe, ela tem que estar sempre estimulando, né, a equipe dela. Então é uma loucura, é uma vida muito agitada. E aí, de repente, naquele dia, tu recebeu muitos nãos. Tu é aquele tipo de pessoa que nos inspira, Joyce, porque tu não paralisa. Né? A grande maioria das pessoas não sabe lidar com frustração hoje. As pessoas preparam uma coisa, não deu certo, desmorona, que abala emocionalmente. É que as pessoas, elas são muito imediatistas, né? A maioria das pessoas, assim, elas querem o resultado hoje eu vou fazer uma coisa, já tem que sair dando certo, e não é assim, né? Então, tipo, sim, recebo muitos nãos. E no início, assim, eu até não vou dizer que sofria tanto, porque eu sou meio prática, assim, o meu estado, meu jeito de ser, sou muito prática nas coisas, sabe? Não deu, bola pra frente, porque eu sou assim, eu já, não sei, minha criação, meu jeito de ser assim. Mas claro que no início eu sofri um pouquinho mais por receber os nãos, do que hoje eu entendo que faz parte do processo. Vai ter pessoas que vão querer, vai ter pessoas que não vão querer, porque tem lugar ao sol para todo mundo. Tem, né? Nem todo mundo vai querer comprar o meu produto, vai querer comprar o produto da outra, porque a outra também está vendendo. Assim como tem gente que vai querer entrar na minha equipe para fazer o que eu faço, tem gente que não vai querer, faz parte do negócio, de todos os negócios. Então eu tenho uma visão meio prática para esse tipo de coisa, assim, sabe? Então...
é meio que normal para mim, mas se eu puder ajudar de alguma forma para quem não é assim, né? Gente, os nãos, as coisas darem errado, faz parte do processo, faz parte da vida, nada vai começar já dando certo. E tudo é a prática, é justamente tu praticar, tu se melhorar, tu fazer melhor. Tá, eu levei só não, mas como que eu cheguei na pessoa? Como que eu argumentei? Por que ela disse não? Eu vou estudar aquela objeção dela, eu vou me melhorar, né? Então é a prática, é tu fazendo que tu vai se melhorando para diminuir esses nãos. E fazendo e levando não, que tu também vai se acostumando e vai tornando isso normal. Não, tá ok. Mesmo com esses nãos todos, eu tô conseguindo crescer, eu tô conseguindo ter algum resultado, né? Ninguém é 100%, né? Nem Jesus agradou a todos, né? Então... Verdade, olha só, as duas coisas aqui, vamos dar uma frisada no que a Joyce falou. Ela foi se acostumando com os nãos. A gente vai aprendendo na vida que não dá para ficar guardando ferida. A gente não pode ficar guardando, se magoando, né, com as pessoas, porque nem sempre um não é para ti, um não é para o produto. Exatamente. Só que às vezes as pessoas já começam a achar, não gostou de mim, não me considera, e aí a gente começa a levar para um outro lado. Infelizmente, o ser humano, ele é ótimo em ficar inventando historinhas na sua cabeça e vivendo coisas que não levam a nada, que não edificam, que não fortalecem. Então, primeiro, olha o que eu disse, se acostumou com esse não. Então, e esses não, Tati, muitas vezes viram sim depois, porque como tu falou, às vezes não é um não para ti, não é um não pro teu negócio ou pro teu produto. A pessoa naquele momento não está no momento dela, não é a hora dela, entendeu? Inclusive dentro do meu trabalho, já que eu tô falando de mim, né, a gente tem o caderninho do não. Né, do não, das pessoas que dizem não. E por que dizem não? Não porque eu estou estudando muito agora eu não posso. Não porque minha vida tá super confusa, tá um correrio, tô me separando. Não porque hoje eu não tenho dinheiro, mas tal dia eu vou ter, sabe? Então, tem o caderninho do não, porque o não pode se transformar num sim lá na frente, se tu não desistir. Agora, se tu desistir, nunca vai ser o sim, né? E aí, agora isso vale para tudo, né? Exatamente, é isso que eu queria falar agora. Olha só, pessoal, que coisa excelente essa dica aí do saber o porquê, porque cada pessoa tem um jeito de lidar, cada pessoa tem um jeitinho de agir. Então, se a gente consegue entender o porquê, a gente consegue ter essa empatia com o outro, a gente consegue entender que é aquele momento, e é para tudo na vida, né? Às vezes a pessoa está com uma situação e ela não está conseguindo, e ela quer ajuda, a gente não pode desistir dela. Exatamente. A mesma coisa que quando a gente quer... Às vezes ela não acredita nela, que ela é capaz daquilo, né? E não, ela até queria, mas ela tem medo de se frustrar, de não conseguir, de não fazer certo, e aí ela diz não, mas no fundo nem é isso, a gente tem que mostrar também, empoderar ela, mostrar que sim, que ela é capaz, e aí tu vai fazendo isso no contato, no relacionamento, né, no dia a dia. Eu quero destacar também, Joyce, que tu falou ali dessa autoanálise, né? Que tu para um pouquinho e tu faz uma autoanálise das tuas atitudes, dos teus nãos, né? De como tu abordou e o que tu vai fazer. E essa autoanálise na tua vida, o que tu percebe às vezes, Joyce, que diante de tanto sucesso que tu está tendo, tantas conquistas, essa coragem, essa tua ousadia, o que são as coisas que às vezes te paralisam? Às vezes tu tá tudo dando certo para mim, eu consigo ajudar os outros, mas nessa área aqui eu preciso de ajuda. Como é que... Então, quando tu falou, vamos, né, dentre tantas qualidades, vamos falar de algum defeito teu aí para a gente, né, poder falar sobre esse problema, que pode ser o problema, e aí até eu disse pra Tati, né, de todos, né, porque somos seres imperfeitos, vou escolher uma coisa que eu venho trabalhando já há algum tempo, que não é fácil para mim mudar, mas eu já melhorei bastante, mas quero melhorar muito mais, que é sobre murmurar, reclamar. Que eu tenho isso muito forte em mim, assim, e principalmente em casa. Não na rua, para as pessoas, assim, com os mais íntimos e comigo mesma em casa. Porque o que acontece, né? Agora eu vou dar uma justificativa, né? Mas são vários motivos. Às vezes, por que a gente reclama tanto, né? Se outras pessoas têm esse problema também, às vezes é o meio que tu foi criada, que foi criado assim,
né? A gente traz muito, carrega muito da forma que a gente, nossa criação, né? Às vezes tu tá realmente cheio de problema e tu tá afundado, focado só nos problemas, então tu não consegue ver uma luz no final do túnel, tudo é motivo para te reclamar, tu cai um negócio, tu reclama, tu, né? Chove, tu reclama, tu faz sol, tu reclama, tudo tu reclama, né? Tu tá só focado nos problemas, às vezes pode ser problemas, às vezes pode ser a falta de tu fazer coisas que tu goste, que te façam feliz, porque aí tu fica só afundada na reclamação. Eu já sou uma pessoa que por si só, primeiro tu tem que fazer essa reflexão também sobre ti, né? Tipo, reconhecer esse problema em ti, esse defeito, né? Pra te querer melhorar e mudar, né? Então, há tempos eu reparo isso em mim e outras pessoas próximas de mim, que vivem, né, na mesma casa, dia a dia, já me sinalizaram que eu reclamo muito e é horrível realmente conviver com alguém que reclama muito, murmura, né? Então, por isso que eu digo que é algo que eu venho trabalhando há anos já em mim, desde que eu comecei a me perceber assim, né? E ver que isso me incomodava, porque eu não queria ser essa pessoa e eu, né? Então, comecei a pensar por que eu era assim. Então, eu tenho os meus motivos, assim, para ser assim, né? Mas eu sei que eu posso melhorar, né? Como qualquer outras coisas. Até eu fiz umas anotações, assim. O que reclamar tanto interfere, assim, na tua vida, né? Eu vou falar de mim. Um problema vai puxando o outro, mais ainda, né? Às vezes, coisas simples a coisas maiores. Cai um pote de sal em casa. Meu Deus, tu já tem vontade de chutar aquele sal, tu tem vontade de pisotear aquele sal. Mas já parou para pensar, assim, quando acontece uma coisa ruim e tu reclama, tu murmura, mais coisas ruins vão acontecendo? Uma coisa vai puxando a outra, aí vira um círculo vicioso de coisa ruim acontecendo, de tu reclamando, mal-humorada, de um monte de coisa ali dando errado, né? E assim, o que eu ia falar antes, que eu acabei esquecendo, que um dos motivos assim que eu vejo é que como eu trabalho com muitas pessoas, eu trabalho com muitas clientes, então eu tenho mais de 200 clientes, e trabalho também com pessoas que eu lidero da equipe, né? E a gente acaba pegando muita energia de todo mundo. E acaba assim que eu tenho que ser muito gentil, sendo uma vendedora, eu tenho que ser gentil para ensinar, tenho que ter paciência. Então, parece que às vezes toda a energia das coisas boas, da gentileza, da paciência, vai para os clientes, vai para o pessoal da equipe, e aí chega na hora, assim, tu tá em casa contigo mesmo, com a tua família, tu explode, né? Aí tu começa a mostrar quem tu realmente é, porque às vezes tu não consegue mais dar conta de respirar e ser melhor também lá dentro de casa, né? Então, e a gente acaba afastando as pessoas da gente, né? Quando tu reclama demais, tá sempre reclamando, murmurando, acontece mais coisas erradas, como eu já falei, vira um clima ruim, uma energia ruim de ti, do clima no relacionamento entre as pessoas, né? E mais coisas dando errado, que eu acho que isso é o principal, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa. Quero dizer que eu também tive muita dificuldade com murmuração, né? Antes de adoecer, antes de ter todo o meu corpo paralisado fisicamente, né? Eu estava num momento bem complicado, parecido com esse teu. E eu me lembro que quando eu acordei naquele hospital e me deparei com uma situação onde eu não tinha o controle de nada, eu tinha que ficar totalmente dependente dos outros e buscando a Deus forças, né? Ali foi onde realmente eu tive mais fé na vida. Eu comecei a perceber que, e eu falo muito isso, já falava, agora então eu falo bem mais, né? Que pessoas são mais importantes do que coisas. Então, quando quebra um copo, uma caneca, um saleiro dentro de casa, que a velha criatura já vem, eu me lembro disso. E eu começo, eu tenho um exercício aqui em casa que eu fecho os olhos e eu brinco de coma. Pode parecer meio horrível isso, mas dá certo. Porque eu penso assim, eu estaria morta. Se eu estivesse morta, eu não ia murmurar, eu não ia reclamar, a vida que segue, né? É só um saleiro, é só uma caneca, é só um lixo que não foi tirado, é só uma louça que não foi lavada. E a minha maneira de extravasar hoje é diferente. Eu não deixo essas coisas também para baixo do tapete, a gente não pode ficar guardando, porque senão, como tu falou, se tu guarda lá para os clientes, em algum momento isso vai explodir, a gente tem que botar para fora. Mas como é que a gente vai fazer isso, então? Tem um momento certo, e a gente tem que fazer.
E a gente vai fazer ou numa terapia, ou com uma amizade bacana que vai te ouvir, não vai te julgar, mas principalmente com Deus. Né? É com Ele que eu tenho altos papos, é com Ele, como a Cris falou lá no início, né? Que aqueles exercícios, ou tu fala, ou tu chora, ou tu te abraça, ou Eu tu tenho começa a falar. eu tenho as minhas maneiras também, né? Que é o Então, que eu conta pra quero gente. contribuir Diz aqui aí. bem na prática mesmo, assim, coisas que primeiramente tu tem que se observar e perceber se teu defeito, aquilo que tu quer mudar, né? Que não tá legal em ti, que tu não tá se sentindo bem ou fazendo mal para as pessoas. Então, assim, em primeiro lugar, com certeza, é a busca, né, Deus, ler a palavra, ter um momento com Deus, escutar meus louvores, essas coisas me acalmam, me traz pro prumo, é, me traz de volta assim, ei, para que reclamar disso, guria? Olha só tudo que tu tem para agradecer, né? Tipo, realmente o Espírito Santo começa a falar contigo, teu dia já começa mais leve. Até esses dias eu postei assim que é o bom dia perfeito, né? Quando tu começa conversando com Deus, lendo a palavra, tendo esse momento assim, porque não tem como o dia dar errado, né? Então, para mim, isso é a primeira coisa. Outra coisa, assim, é ler, né? Ler sobre o assunto, sobre aquele defeito, tipo, o que reclamar vai ser ruim para ti? O que, se tu for grata, vai melhorar na tua vida? Então, eu leio sobre essas coisas, como a gratidão, tu ser grata, tu não reclamar, isso muda toda a tua vida. Assim como cria um círculo vicioso de coisas ruins, tu reclamando, cria-se um círculo vicioso de coisas boas, tu sendo grata, tu não reclamando, né? Ao contrário também acontece. Fazer coisas assim que te deixam feliz, te deixam alegre, porque tu vai ficar mais feliz, não tem porquê. Já nem quer mais reclamar daquela coisinha que acontece, porque tu tá tão feliz que tu não vai estragar aquilo. Então, identificar o que te faz feliz. Comer uma comidinha lá que tu gosta, pede aquela comidinha de vez em quando que tu gosta. Ir lá em tal lugar tomar um chimarrão, vai lá em tal lugar tomar um chimarrão. Não precisa gastar horrores de dinheiro, não é sobre valores, é sobre coisas simples que tu pode fazer que pode te trazer feliz. Então, identifica o que tu tá fazendo para se deixar feliz, para te ser menos reclamona, menos murmurante, né? Outra coisa, assim, praticar atividade física, porque libera endorfina, né, gente? Que é um hormônio que nos traz sensação de alegria, de felicidade. Então, isso muda muito de verdade, além da saúde e tudo mais, mas, né, outra coisa que eu botei, e vou dar um exemplo bem prático que hoje aconteceu comigo, é tu resolver alguns problemas dos quais tu vive reclamando. Poxa, porque tu não vai lá e resolve, porque tu não vai mais reclamar disso. Sabe aquela coisa, todo dia tu reclama, mas tá todo dia ali e é possível tu resolver e tu não resolve? Por exemplo, a maçaneta da porta da minha casa, de entrada, a parte da rua, ela tá escapando. Aí tu vai lá, dá uma batidinha, ela encaixa de novo, certo? Só que naqueles momentos que mais tu tá tucanado, tá cheio de bolsa, tá com criança, ou tá chovendo, alguma coisa, a maçaneta acontece o quê? Ela escapa. E aí tu quer o quê? Esganar o mundo, tu quer socar a porta. Só que não, gente. Por que tu não vai lá e arruma a maçaneta? Arruma a maçaneta, tu não vai mais ter que reclamar da maçaneta escapando, sabe? Então, aquilo que é possível tu resolver e que te traz problemas, que te traz situações que vão fazer tu reclamar, vai lá e muda, vai lá e resolve aquele problema. Simples, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tô aprendendo também a resolver os problemas para não ter que ficar reclamando deles, né? E vamos ver se eu anotei mais uma coisa. E olhar ao redor, né, gente? Parar, respirar antes de reclamar, mesmo que esteja aqui na cabeça ali, querendo sair para fora, para, respira e olha ao teu redor e tu vai ver que tu tem muito mais coisa para agradecer do que reclamar. Ainda mais diante de toda a situação que a gente está vivendo, só o fato de tu estar ali vivo, respirando, né? Tu já é um motivo grandioso para a gente estar agradecendo e não estar reclamando. Então, essas são as minhas dicas práticas aí, né? Mas tudo é um processo, né, gente? Não é hoje eu decidi não reclamar mais, amanhã eu não vou reclamar mais. Não, eu tô há anos nessa luta. Eu já fui muito pior e hoje eu estou melhor, mas eu não tô 100% ainda. De vez em quando me dá uns ataques, né? Mas aí tu vai, volta pro prumo, se reconecta,
né, começam, para que isso? Não precisava agir dessa forma. E é isso aí. Ai, infelizmente, o nosso tempo está acabando. O Instagram Acho que eu nos falei namora, demais, né? Não, foi ótimo, foi muito bom mesmo. E antes de a gente concluir, dar tchau, eu quero só comentar com o pessoal que ainda está aí com a gente, que está permanecendo firme aí, que a gente tem muita vontade de fazer um sorteio da caneca, tá? Que o pessoal, alguns pediram já na escola aqui que a gente está fazendo, e o pessoal tem visto nas lives de terça-feira. E a gente gostaria muito, a gente está tentando ver como faz isso, porque essa tecnologia hoje tem sorteio para tudo, a gente está pesquisando, mas se vocês querem, né? Eu acredito que sim, todo mundo gosta do mimo. Nesse mês das mulheres, a gente quer dar uns mimos. Então, por favor, coloca ali o que vocês gostariam, né? A caneca, o livro, que a gente quer, até o final do mês, o pessoal que está participando das lives, a gente quer dar um presente. A gente também quer pedir para vocês estarem seguindo o Eis-me Aqui, seguindo a Joyce, seguindo as nossas convidadas, né? A Cris, a Geice, a Irene. E também quero pedir, se alguém tem curiosidade de saber um pouco mais também do que aconteceu comigo, tem lá o canal no YouTube que você pode estar indo ver, tem algumas mensagens também, tem detalhes, né? Já estou em recuperação, enfim. E semana que vem tem live. E semana que vem, olha só, Joyce, são mulheres na UTI. Mulheres que trabalham com a profissão. Que massa! Da Com a área profissão. da saúde. Que Bem legal mesmo. É a pessoa que está ali na UTI, que está ali na linha de frente, área da saúde, tá? Então já vai avisando aí que a gente vai continuar ainda com mulheres relevantes, mulheres lindas, e agora essas mulheres que trabalham com a área da saúde. Eu quero te agradecer muito, Joyce, tá? Pela tua disposição, por tudo que tu falou aqui, pela tua contribuição, pela tua vida. E para todas as mulheres que estão conosco desde o início aí da live, as que entraram no meio, as que foram colocando ali mensagens carinhosas, que foram falando coisas bacanas para nós. Vocês podem colocar nos comentários lá embaixo da nossa live sugestões também de temas, de conteúdo. Tá? A gente vai ficar muito feliz e vai ficar gravado também para quem quiser depois ver, quiser compartilhar. E a gente agradece muito. E para finalizar, não menos importante, né? Já foi falado muito aí de dicas, de sugestões, do que a gente pode Vou sair fazer. aqui, então. Eu que agradeço, tá, Tati? Beijão, saudades. Beijo também. Pessoal, uma linda mulher e uma mulher linda, ela tem algo em comum. Ela se conhece. É muito importante a gente conhecer, saber quem a gente é, saber as coisas boas que a gente tem e continuar praticando, e conhecer aquilo que ainda é um gigante, aquilo que ainda é uma dificuldade. Não fugir disso. A gente precisa, sim, se conhecer, descobrir o que a gente tem que trabalhar e, na grande maioria das vezes, pedir ajuda. Quando a gente conversa com alguém que não vai nos julgar, alguém que não vai nos condenar, mas alguém também que não vai passar a mão por cima, dizer que não é nada, né? Alguém com maturidade, alguém com um dom, né, nessa área, um profissional da área da saúde, um psicólogo, ou um pastor, uma pastora, uma amiga realmente daquelas fiel, que vai falar a verdade para ti, que vai ter sinceridade, que a gente possa estar realmente disponível para estar ouvindo, que a gente possa, então, colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu hoje. Seja lá se a gente vai estar escrevendo, se a gente vai estar chorando, se a gente vai estar se abraçando, se a gente vai estar fazendo um exercício físico, às vezes uma caminhada, a gente já começa a repensar no que aconteceu, no que a gente tem que fazer, como é que a gente faria diferente, e a gente vai repassando aquelas coisas que não foram tão legais, e a gente tem que, sim, a gente tem que, é muito importante falar com Deus Criador, falar com o Pai, bater um papo com Ele sincero. Para Ele a gente não precisa fingir, a gente não precisa omitir, nem enfeitar, nem justificar. A gente pode ir direto ao assunto, que Ele vai botar pinguinho nos i, virando coração. Ele tem o dom, ele pode sim fazer isso, e ele faz com maestria, ele faz de uma maneira muito linda. Seja lá qual for a dificuldade, seja lá qual for aquilo que a gente tem realmente um desejo no coração de mudar. Eu lembrei de uma situação de uma pessoa que era espírita e de uma pessoa que, na época, eu acredito que não estava nem muito envolvida em nenhuma religião, mas que pediu para Jesus para parar de fumar. Pediu porque queria, né? Ela sentiu que aquilo já
precisava, estava incomodando, estava fazendo mal para a saúde, eu tinha fumado muitos anos, e essas duas pessoas me contaram, eu pedi para Jesus, e ele então fez com que isso acontecesse, porque eu sozinha não conseguia, não tinha forças. Então, seja lá qual for a tua dificuldade, pede para Deus, pede para Jesus, que ele vai estar te ajudando, ele vai estar passando junto contigo aí nessa situação. Ok? Ó, quero agradecer pelo convite para participar dessa live maravilhosa. A gente que agradece, tia Irene, a gente agradece a todos vocês que abanaram aí, né, vocês que ainda estão aí, tá? Não esquece aí de comentar, de divulgar. E fica aqui nosso abraço carinhoso. Muito obrigada pela participação de vocês. O Eis-me Aqui existe essa missão para realmente fazer a diferença. E a gente está agora aqui nas redes sociais com esse papo feminino, esse papo das mulheres. Terça-feira, às 8h08, vamos ficar com esse nosso horário aí estranho, mas para marcar, para ninguém esquecer, 8h08, a gente vai estar conversando na terça-feira que vem. Boa noite para todas. Beijos, beijos. Fiquem com Deus.